Bom, então nós temos um país recém-república promulgada, aonde era de um governo militar, preocupado em não perder a territorialidade, como eu disse para vocês, enfocando a questão de uma população que acatasse tudo que fosse proposto, dócil em pensamento e também dócil no seu corpo. E para essa população conseguir ter um maior desenvolvimento, o país ter um maior desenvolvimento, essa população ela precisava ser mais saudável, viver mais tempo e acatar tudo que lhe fosse proposto. Então, a saúde e a educação foram os pontos primordiais do governo republicano, da velha república que nós estamos falando agora. Mas a velha república ela vai de 89 até a década de 30, mais ou menos. 1930, no século 20. Então, o que acontece? As medidas que foram tomadas, elas precisavam ser medidas que higienizassem. Então, a higienização nesse período, o que seria a higienização? Seria que a população tivesse menos doenças, ela adquirisse hábitos higiênicos e que teria que ter um meio principal para poder difundir e realizar essas ações junto à população. Então, como fazer a saúde e educar a população em relação a esses hábitos higiênicos e tornar o corpo dessa população um corpo mais saudável e capaz de se reproduzir mais vezes, de viver mais tempo, e quanto mais tempo se reproduzisse e vivesse, mais o país se desenvolveria, entenderam? Então nós temos a saúde e temos a educação. No caso, uma das medidas tomadas foi a disciplina Educação Física estar obrigatoriamente como no currículo de todas as escolas. Então ela seria um pouco com aquela defesa do Rui Barbosa, mas o Rui Barbosa tinha uma defesa ampliada em relação à educação física. Ela aconteceria 4 vezes por semana, mas ela não teria só o perfil de fortalecimento físico. Diferente, a disciplina de educação física ela é incluída desde a primeira reforma educacional no país, que aconteceu nos anos entre 1903 até 1910 nos diversos estados brasileiros. Ela foi incluída obrigatória todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Então, ela era uma disciplina que ela ia mediar a necessidade do Estado. E lembrando que essas escolas eram escolas masculinas, tá? Os professores seriam militares, continuando o método francês como a maior metodologia, a maior ferramenta para se trabalhar, ou seja, exercícios de cunho e fortalecimento militar, através do fortalecimento dos corpos, através dos exercícios militares, da ginástica, em ambientes ao ar livre, porque era a nossa prioridade, e nós não tínhamos também nem necessidade num país tropical com o clima que se tem, ter espaços fechados para realizar essas atividades físicas que aconteciam, Era um dispêndio de recursos em relação a isso. Então, não se era o objetivo dessas construções. Na verdade, como nós nem tínhamos escolas de direito para a população civil, anteriormente era só a população militar em sua maioria que estudava, tinham que ser construídas escolas para que a população civil também se fortalecesse, para poder os seus corpos ficarem ferramentas de desenvolvimento para o nosso país, tá? Então, a partir de agora, eu vou fazer uma divisão com vocês. A gente tem a parte da saúde e a parte da educação, E temos o governo aqui. Então, o governo tinha que colocar a população saudável. Uma das grandes estratégias para colocar a população saudável era utilizar a educação para colocar essa população saudável.
Nesse período tinham os médicos, que são higienistas, que são sanitaristas, né? As especificidades da medicina, elas quase não aconteciam. Tinha os médicos que eram sanitaristas, ou seja, que pensavam numa questão de uma saúde coletiva, da população. É lógico que muitas medidas tomadas, elas foram excludentes, elas foram eugênicas. Eugênicas quer dizer, buscando uma população que seja uma raça superior, apurar geneticamente uma população para que ela chegue a um nível de raça inatingível de problemas ou de melhorias. Quando a gente estudar a história do esporte, nós vamos ver que Hitler tentou fazer isso, né? Essa busca da eugenia, que é a raça pura, a raça melhor, a raça com quase nenhum flagelo biológico, tá bom? E fisiológico. Vamos entender por aí, tá? Então, aí tinham esses médicos que compunham a questão do governo, e a educação ela era fomentada a partir de objetivos, principalmente para conduzir essa população para desenvolver e ter saúde. Lembrando que não é porque era bonzinhos, é para promover o desenvolvimento do país. Capital, poder e capital, que é o que gera o mundo, que move o mundo. E aí, esses médicos, né, esses higienistas, e aí nós começamos a falar agora sobre o higienismo como determinante de ações que vão acontecer na educação e outros setores. Os higienistas, inicialmente, eles questionavam por que a população brasileira, então, ela não vivia mais tempo, por que ela não se desenvolvia. E principalmente relacionavam a questão dos Estados Unidos com a mesma quantidade de tempo de descobrimento que o Brasil, mas não colocavam a questão de quem colonizou os Estados Unidos, quem colonizou o Brasil, né? E quem colonizou o Brasil devia para quem colonizou os Estados Unidos. E aí a Inglaterra, ela injetava recursos e desenvolvimento nos Estados Unidos, até mesmo porque a ilha, né, que a Inglaterra é uma ilha, a ilha ela tinha um desenvolvimento, a Revolução Industrial tinha acontecido, e ela precisava estender, né, as suas colônias, esse desenvolvimento também. Mas isso não era relevado, isso só se pensava em tempo. Aqui, tantos anos lá, tantos anos aqui, por que aqui não é igual a lá? Será que isso tem a ver com as questões raciais, né? Será que isso tem a ver com as questões do Estado, que o Estado realiza, que o governo realiza para a população? Então, nessas perguntas e buscando ações, né, o higienismo ele vai e coloca duas teses em foco, duas teses. A primeira tese, chamada tese intervencionista, e que foi a que preponderou, pelo menos teoricamente, né? Ela preponderou em ações, teoricamente, mas muita coisa que não foram realizadas até hoje. E nós estamos falando isso da primeira década do século XX, 1901 até 1910, por aí, que começou aqui, se estabeleceu essa discussão. Então, assim, essa tese intervencionista, ela dizia que o Brasil ele não se desenvolvia porque o governo não realizava uma intervenção, né, como ela tinha que acontecer nas políticas públicas de saúde no país. Uma intervenção onde tinham que ter medidas profiláticas, vacinas, cuidado com a população, saneamento básico, educação de conhecimento de hábitos higiênicos, não é? Fazer com que a população fosse cuidada no que se diz respeito à saúde coletiva. Então, o que deveria acontecer, né, a justificativa era essa. E eles propunham o quê? Que o que deveria acontecer era uma intervenção maior do Estado junto à população. Realizar todas essas ações
para que houvessem menos doenças, para que a população, sim, se vivesse mais tempo. Naquela época, gente, mais ou menos, o homem brasileiro, ele vivia, em média, até os 40 anos. Né? Em média, por aí, aos 40 anos. Então, quanto menos tempo se vive, menos pode se reproduzir e menos pode produzir. Né? Então, essa era a tese intervencionista. Mas tinha um outro segmento, que era chamado da tese fatalista. Essa tese fatalista, olha, a palavra fatal, quando a gente fala ou pensa nela, a gente pensa sempre em final, né? Algo que é fatal, que é letal, que é morte, que é algo que vai ter que ser cortado, por aí. A tese fatalista, ela falava que o Estado não se desenvolvia, o Brasil não se desenvolvia, porque a população brasileira, a raça da população brasileira, ela era predominantemente negra. E essa raça negra, ela era uma raça doente, burra, sem prospecção. Então, isso que fazia atrasar o desenvolvimento e a saúde no país. Não é porque era uma população que não tinha acesso, que antes era escrava, que depois foi jogada para as grandes cidades para morar nos entornos da grande cidade, porque não tinha lugar para eles dentro das cidades. Nada disso era relevado. Era dizendo que, etnicamente, os negros eram um mal para o país. Tá? Então, essa era a tese fatalista. E o que eles propunham? Uma loucura. Eles propunham que embranquecer a população brasileira. Embranquecer. E esse embranquecimento ele aconteceria como? Primeiro, ele colocaria com que a população negra não mais se reproduzisse. Esterilizar a população negra. Isso quer dizer esterilizar os homens negros, não é? Não dar condições que os homens negros se reproduzissem mais. Eles não reproduzindo, a mistura genética, a mistura de raças, iam dar os mulatos, ia ter cada vez os cruzamentos mediante as gerações, as décadas, eles iam fazer com que a população brasileira se embranquecesse e aí seria mais saudável e se desenvolveria mais. Olha, tese fatalista. Aí eu pergunto para vocês, fisiologicamente, isso não ocorreu, graças a Deus, mas socialmente, ocorreu? Os negros tiveram acesso às políticas públicas de saúde, às políticas públicas de trabalho, de educação, de moradia, durante diversas décadas do século XX? Quantos negros se transformaram em doutores, em personalidades de representatividade nas classes profissionais nos últimos 50 anos? A questão das cotas hoje existentes. Nós estamos pagando um legado que não foi cumprido anteriormente? Então, o fatalismo social, ele ocorreu? No meu ponto de vista, sim. Ele ocorreu. Ele privou a população negra do acesso ao desenvolvimento, ao crescimento, a uma participação efetiva de ser um indivíduo, de ser um cidadão no Estado brasileiro. Bom, e aí, dentro de todas essas discussões, no seio higienista, definiram-se então 3 princípios que deveriam ser trabalhados. O primeiro princípio era dar à população brasileira uma educação para a higiene, conhecimentos higiênicos. E aí nós estamos vivendo isso hoje de novo. Lavar as mãos, limpeza do corpo, ingestão de água potável, manter ambientes limpos. Então, todas essas questão dos animais, né?
ratos, esses que podiam passar doenças, a vacinação, né, a vacinação da população. Então, toda essa educação para sanitaristas, toda essa educação para higiene, ela deveria acontecer para a população. As escolas deveriam trabalhar isso e outros meios também deveriam trabalhar isso, além da intervenção do Estado em relação a dar condições também de ser amplamente realizado pela população. O segundo objetivo era que dentro da educação acontecesse uma disciplina, uma ação que fortalecesse os corpos dessa população, os deixando mais saudáveis e provocando maior longevidade, não é? E maior reprodução das pessoas e maior desenvolvimento em relação a isso tudo. E para esse segundo objetivo do higienismo foi determinado quem queria realizar isso? A educação física. Depois, em outros conteúdos à frente, nós vamos entender como a educação física realizou. Esse é o objetivo higienista que elencou a educação física como um instrumento no país de promoção de saúde, sendo um instrumento educacional de promoção de saúde. E o terceiro objetivo, que era a promoção da eugenia, ou seja, a partir de todas essas possibilidades, fazer com que a população brasileira fosse uma raça, independente da cor da pele, mas que ela fosse uma raça pura, uma raça superior, uma raça saudável, que atingissem os objetivos higiênicos. Então, em relação ao objetivo 2, a educação física, as questões higienistas também foram introduzidas na educação física. A educação física ela era um instrumento, ela já era de domínio da população, que era a importância dela acontecer na escola, né? Independente de como ela era trabalhada, que nós vamos falar depois, mas ela era um instrumento. Então, no seio da educação física, começou a ter também discussões em como melhorar, né, essa promoção da saúde através da educação física. E aí, os professores de educação física, os higienistas, os estudiosos na área das ciências, eles começaram a defender teses dentro da educação física. E nós temos duas teses também, tá? A lamarckista e a tese galtonista. Todas as duas teses, elas são baseadas em geneticistas, em estudiosos da genética europeus, né, Lamarck e Galton, que tinham as suas defesas dos seus estudos em relação à reprodução da espécie humana e o que poderia deixar essa espécie humana mais saudável em relação às suas gerações futuras. As duas teorias, as duas teses, elas se embasavam da importância da atividade física realizada, ponto, não tinha diferença aí. E aí as diferenças começavam nas defesas. Fernando de Azevedo era a pessoa que defendia a tese lamarckista, que era uma tese voltada à linha da tese intervencionista do higienismo, né? Ela não tinha nenhum aspecto de defesa de radicalização ou de puerização, de retirar, né, de eugenia, não tinha uma defesa assim. Ela partia do princípio dizendo que aspectos adquiridos durante a vida, eles seriam repassados geneticamente para as suas gerações futuras, e aí faria com que as pessoas ficassem mais saudáveis. Ou seja, se eu tenho pais que são fisicamente saudáveis e que adquiriram essa saúde através da prática da atividade física, os filhos seriam saudáveis sempre. Mas a gente já entra na primeira discussão. Fenótipo não é repassado. O que é fenótipo, gente? Fenótipos são características biológicas genéticas adquiridas através da influência do meio externo para o indivíduo.
Então o indivíduo adquire, ele vira um atleta, ele adquire diversas outras capacidades e qualidades físicas, mas não quer dizer que por ele ter adquirido isso, sem ser pelo gene que ele recebeu, ele vai repassar para a sua geração, né? O que ele pode repassar para a sua geração, quando alguém nasce num ambiente, onde aquele ambiente tem as suas atitudes diferenciadas, a atividade física, a alimentação, né, hábitos adquiridos que vão influenciar, aí com certeza isso se entende que repassou, mas são hábitos, né? É uma educação que ela se vai passando por ações e não por aspectos biológicos. Mas o lamarckismo, então ele defendia isso, né? Não teve a sua justificativa científica, mas ele tinha uma justificativa social de hábitos, né? Uma justificativa intervencionista. Isso é muito importante. O galtonismo, né, baseado nos estudos de Galton, que estudou as questões das deficiências, das síndromes, né, dos genes XXX, né, na genética. Então, Valdemar Areno é quem defendia essa questão da tese galtonista. Dizia que o quê? Que o que a teoria lamarckista defendia não acontecia, não era repassado, né? Mas que o controle dos indivíduos disgênicos, das pessoas que tinham problemas genéticos e problemas também de comportamentais, distúrbios comportamentais, tarados, sociopatas, essas pessoas assim, e aquelas também que tinham distúrbios genéticos no sentido de síndromes, deficiências, essas pessoas deveriam ser controladas a sua reprodução. Controlada a sua reprodução. Antes das pessoas se casarem, elas deveriam fazer um teste para ver se disgênico não se casaria com outro disgênico. E proibir esses casamentos acontecessem. Esterilizar os indivíduos disgênicos para que não se reproduzissem em patologia, deficiência, síndromes, desvios sociais, né, de comportamento, qualquer uma dessas coisas. Aí sim, a atividade física, sendo praticada por indivíduos saudáveis e sem nenhuma deficiência ou disgenia junto a ele, a atividade física sim, ela seria muito mais efetiva no seu resultado para chegar ao terceiro objetivo, que era a eugenia. Loucura isso, não é? Bom, assim como a tese fatalista, a tese galtonista ela não aconteceu fisiologicamente, mas aconteceu bastante também fisiologicamente. Porque nós temos na Constituição brasileira, só em 1988 que a Constituição brasileira dá direito a todos os cidadãos brasileiros. Só em 1994, 9394, é que a LDB garante que as pessoas com deficiências e necessidades especiais também tenham direito à educação formal. Sendo que nós vimos que lá na Suécia, em 1820, isso aconteceu. Então, durante todo esse período, o que geralmente as famílias que tinham pessoas com deficiência ou pessoas com distúrbios mentais, alguma coisa, o que fizeram? Esconderam essas pessoas. Deixaram em casa, afastaram da sociedade, tinham vergonha de que tinha um parente, um familiar que tinha uma necessidade especial, que tinha um distúrbio. Os grandes manicômios no país existiam e lá se jogavam essas pessoas, se faziam experimentos com eles, lobotomia e diversas outras coisas.
Então, nós tivemos a educação física também até 96, 9394/96, é 96 LDB, tá, gente? Até 96, nós tivemos uma educação física também, onde as pessoas que tinham alguma deficiência ou alguma necessidade especiais, elas poderiam não fazer as aulas de educação física. Então, os currículos não eram preparados para receber essas pessoas, nada era preparado para isso. E aí eu afirmo para vocês, como eu afirmei na questão da tese fatalista, que a tese galtonista da educação física, ela também aconteceu de uma maneira social, segregadora, onde as pessoas com necessidades especiais não podiam namorar. Olha, a síndrome de Down, há pouco tempo é que a gente está vendo exemplos de pessoas inseridas no mercado de trabalho, nos estudos, nas pesquisas, na vida social, constituindo famílias, sendo apoiados pelos seus familiares, mas antes não, antes nada disso aconteceu. Então, ela fez parte disso, né? Aqui eu finalizo o conteúdo, então, da história da educação física no Brasil, a história da educação física no Brasil, como ela foi introduzida no país, né? A questão higienista, o higienismo no Brasil e o higienismo na educação física. E depois, nos nossos próximos conteúdos, eu vou começar a falar sobre as concepções, as metodologias, como foi trabalhada essa educação física inserida obrigatoriamente e todos os dias da semana no ambiente escolar. Então, primeiro nós estamos entendendo o conceito, né? Ela era um objetivo higienista dentro do âmbito escolar. E depois nós vamos entender como ela foi realizada. Olha, assistam esses vídeos, escutem bastante, leiam o PowerPoint, o roteiro de estudo e leiam os artigos que eu coloquei para vocês, gravem suas falas em relação ao que entendeu daqueles artigos, afinal vale 8 pontos, é muito ponto. E vamos nos manter firmes, né, nessa quarentena, nos hábitos higiênicos que nós temos que realizar todos os dias, que eles deveriam ter sido introduzidos e estimulados e cobrados de nós desde do início do século passado, há 100 anos atrás, né? E nós vamos vencer e vamos voltar à nossa normalidade, tá bom? Se precisarem, utilizem o chat, né, do portal para conversar comigo, aquele balãozinho em cima à direita. Alguns alunos já me procuraram por ali, eu estou abrindo todo dia, então eu respondo, tá bom? E fiquem com Deus. Um beijo.